pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não podemos desistir nem desanimar. A consagração a São José é um desafio e, ao mesmo tempo, uma graça. Porque, primeiramente, travamos um combate conosco mesmo. Depois, travamos um combate com aqueles que não querem que nos consagremos a São José. Porque, nos consagrando a São José, nós estamos reafirmando a nossa pertença inteiramente ao Senhor e estamos trazendo para a nossa vida um pai espiritual e um homem cheio de virtude e da presença de Deus. Porque onde São José está, a presença de Deus se faz. Onde São José chega, não há espaço para as trevas. Como diz a venerável Maria de Agreda, a mística, é pôr terror aos demônios a simples menção do nome de São José pelos seus devotos. Não há demônio que suporte a menção do nome de São José, porque ele, como homem consagrado e entregue a Deus, põe terror em qualquer legião diabólica. Assim nós clamamos e suplicamos a intercessão de São José para a nossa vida e para as nossas famílias. Se você ainda não se inscreveu no canal no YouTube, se inscreva no canal no YouTube, aperte o sininho para você receber as notificações, curta o vídeo, comente, deixe os seus pedidos de oração e compartilhe com alguém, porque nós estamos caminhando na consagração a São José. E hoje nós vamos adentrar na reflexão de mais um título da ladainha de São José. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. Vamos abrir com uma frase de São Pedro Julião Eimarde. Jesus e Maria não apenas submeteram suas vontades à de José, pois ele era o chefe da Sagrada Família, mas entregaram amorosamente seus corações a ele. Hoje, chamar um homem de chefe da família não é visto com bons olhos, mas Deus não está preocupado com o que é politicamente correto. Ele estabeleceu a família e designou que os pais fossem os chefes de suas famílias. Isso não significa que os homens sejam melhores do que as mulheres. A maior pessoa humana que já viveu não foi um homem, mas uma mulher. Maria, a mãe de Deus. Jesus é uma pessoa divina. Tanto Jesus quanto Maria tinham grande alegria com a liderança de São José em sua casa. Porque muitas pessoas se ofendem com essa terminologia hoje em dia. Infelizmente, por casos de abuso emocional, físico ou sexual por parte de uma figura paterna. Esse tipo de abuso quebra o coração de Deus. No entanto, a crise na masculinidade pode ser corrigida se os homens começarem a imitar São José. Seu exemplo paternal mostra que a força, autoridade e liderança devem estar a serviço dos outros. Vamos ver aqui uma frase do Papa Leão XIII. Em José, os chefes de família são abençoados com um modelo insuperável de vigilância e cuidado paternal. Frase do Papa Leão XIII. Os maridos e pais precisam imitar São José. Famílias de todo o mundo experimentarão uma revolução de santidade se os maridos imitarem São José. Passagens importantes do Novo Testamento não serão mais vistas como ofensivas, mas vivificantes. Vamos ver o que está lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 21 a 33. Sede submissos uns aos outros, no temor de Cristo. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, que é seu esposo, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim o estejam também as mulheres a seus maridos em tudo. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e por ela se entregou a si mesmo para a santificar,
purificando-a no batismo da água pela palavra, para apresentar a si mesmo esta igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e imaculada. Do mesmo modo, os maridos devem amar as suas mulheres como ao seu próprio corpo. Aquele que ama sua mulher, ama a si mesmo. Com efeito, ninguém aborreceu jamais a sua própria carne, mas nutre-a e cuida dela, como também Cristo faz a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Grande mistério é esse, eu entendo, em relação a Cristo e à igreja. Por isso, também cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite a seu marido. Isso está lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 21 a 33. Faça de São José o chefe espiritual de sua família. Obtenha uma estátua ou uma bela imagem de São José para sua casa. Coloque-a em um local de destaque e frequentemente invoque a intercessão de São José em sua família. Você verá a diferença que São José faz. Vamos ver agora uma frase do Papa João Paulo II. É uma frase de São João Paulo II. Caríssimos irmãos e irmãs, o sacramento que os une uns aos outros também os une em Cristo. Une vocês com Cristo. Grande mistério é esse, que se apresenta em seu meio, suas almas, suas famílias e suas casas. São José estava bem ciente disso, por isso não hesitou em confiar a si mesmo e a sua família a Deus. Em virtude dessa confiança, ele cumpriu plenamente a sua missão, que Deus lhe confiou para o bem de Maria e de seu filho. Apoiado no exemplo e proteção de São José, ofereça um testemunho constante de devoção e generosidade. São João Paulo II. Vamos conhecer um pouquinho mais da história de José e Maria, da Sagrada Família. Nós vamos agora ver algo muito bonito. Talvez você viu aí já nas redes sociais alguma coisa, alguma informação, mas nós vamos ver aqui com mais profundidade o que o padre Donald Calloway nos preparou e trouxe de artigos históricos, né, da igreja, que é sobre a Santa Casa de Loreto. Mas nós vamos abrir essa história. Não é porque não é uma história, é uma história, realmente aconteceu. Nós vamos abrir com uma frase de São Pedro Canísio. Haverá alguém que, já tendo visitado Loreto, não viu com os próprios olhos e ouviu com os próprios ouvidos as prodigiosas obras de Deus, nem as sentiu em sua alma? São Pedro Canísio. Vamos lá. A casa mais santa do mundo está na Itália. Foi isso mesmo que você leu. Ela ficava na Terra Santa, mas mudou de lugar. E estamos falando sobre a Santa Casa de Loreto, a casa da Virgem Maria. A casa da família de Jesus, Maria e José está localizada na cidadezinha de Loreto, na Itália. Como ela foi parar ali? Bem, o que você está prestes a ler é a história real de como a casa da Sagrada Família em Nazaré foi transportada para a Itália por anjos. E a história é tão fascinante que depois de lê-la, é provável que você queira ir para Loreto. Como eu já li mais de uma vez, eu fico morrendo de vontade de querer ir a Loreto, conhecer a casa da Sagrada Família. De acordo com historiadores, a casa da Sagrada Família, permaneceu em Nazaré por 13 séculos. Então, no dia 10 de maio de 1291, ela desapareceu de repente. Olha, é uma data, é um fato histórico, tem uma data, um ano, em um mês, 10 de maio de 1291, ela desapareceu de repente. Tudo o que restou da casa foi o alicerce. O súbito desaparecimento da casa foi notado por todos em Nazaré, deixando a comunidade inteira perplexa. Isso não foi só notado pelos cristãos, mas isso tem registro histórico dos arqueólogos, das autoridades lá da Terra Santa do Oriente Médio sobre este fato. Era impossível que uma pessoa ou um grupo de pessoas a removesse tão depressa sem que ninguém percebesse.
Reza a tradição que a Santa Casa foi transportada de Nazaré por anjos. Nos relatos de suas experiências místicas, a beata Ana Catarina Emmerich falou sobre a transposição angelical da casa. Ela afirma, olha, uma beata mística e que tinha visões, não é? E muitas das visões dela nos ajudam a compreender muitas coisas. Essas visões que ela teve, nós não somos obrigados a acreditar. Mas eu quero dizer para você que isso enriquece muito a fé. Isso não é dogma de fé. Você pode acreditar ou não, mas é o relato dela, né, de algo sagrado, de algo divino. Eu prefiro acreditar. Isso não diminui nem aumenta a minha fé. Mas me faz o quê? Me faz acreditar que eu estou no lugar certo, que eu estou caminhando para Deus e com Deus. Testemunhei muitas vezes em visões a transposição da Santa Casa para Loreto. Por muito tempo não conseguia acreditar, e não obstante continuava a ver. Vi a Santa Casa ser carregada por sobre o mar por 7 anjos. Ela não tinha alicerce, mas debaixo dela havia uma superfície de luz cintilante. De ambos os lados havia logo um pegador. 3 anjos carregavam-na de um lado e 3 do outro. O 7º pairava à frente da casa, deixando atrás de si uma longa cauda de luz. Isso é o relato da beata Ana Catarina Emmerich. Fascinante. Contudo, o que a beata Ana Catarina Emmerich não notou em suas visões foi que os anjos primeiro levaram a Santa Casa de Nazaré para a pequena cidade de Tirsati, uma região na atual Croácia. À época, a Croácia era conhecida como Ilíria ou Dalmácia, porque os anjos a levaram para lá. E afinal, qual era o objetivo da mudança? Vamos dizer porque aqui tem fatos históricos, né? Registrado em atas, em livros por arqueólogos e muita coisa. A Santa Casa foi transportada em 1291. 3 anos depois, ficou claro o motivo que levou os anjos a transportarem-na para fora de Nazaré. Em 1294, toda a cidade de Nazaré foi saqueada por invasores muçulmanos. Se a Santa Casa tivesse permanecido em Nazaré, os muçulmanos a teriam destruído por completo. Deus previu o sacrilégio e enviou seus santos anjos para transportar a casa para outra localidade. Ao longo dos séculos, Deus usou pessoas como Santa Helena para retirar relíquias. O que são as relíquias? Objetos sagrados associados a Jesus, Maria e aos santos da Terra Santa e transferi-las para lugares mais seguros. Certa vez, São John Henry Newman visitou a Santa Casa e fez uma declaração bastante esclarecedora a respeito de sua transposição. Olha o que escreveu São John Henry Newman. Aquele que fez flutuar a Arca de Noé nas vagas de um mar que cobria o mundo inteiro e encerrou nela todas as coisas vivas, que escondeu o paraíso terrestre, que disse que a fé poderia mover montanhas, que sustentou milhares por 40 anos em um deserto estéril, que transportou Elias e o manteve oculto até o fim, também poderia operar essa maravilha. E, na verdade, vemos todos os demais registros de Nosso Senhor e seus santos reunidos no coração da cristandade, vindo dos confins da terra à medida que o paganismo avançara sobre eles. Isto é, suas relíquias. Santo Agostinho deixa Hipona, o profeta Samuel e Santo Estevão deixam Jerusalém. O berço em que Nosso Senhor foi reclinado deixa Belém com São Jerônimo. A cruz é desenterrada. Santo Atanásio vai para Veneza. Em suma, não tenho dificuldade de crer nisso. Mas por que ela foi primeiro para a Croácia? Por que a Santa Casa de Loreto foi primeiro para a Croácia? Vamos ver aqui os registros das informações. Porque os anjos não a levaram diretamente para a Itália? Ninguém sabe a resposta. Talvez Deus quisesse abençoar a terra da Croácia com a presença da Santa Casa, antes de levá-la para sua localização final. Certa vez Jesus curou um surdo em estágios, não de imediato. O fato de os anjos transportarem a Santa Casa para diversas localidades antes de finalmente colocá-la em Loreto tem o efeito de produzir um grande número de testemunhas do prodigioso
desaparecimento e reaparecimento da casa. Em outras palavras, ao permitir que a casa fosse mudada de lugar várias vezes antes de fixá-la em Loreto, mostra que ela não estava sendo movimentada pelo homem, mas pelos santos anjos de Deus. Estudemos de forma mais detalhada todas as transposições milagrosas da Santa Casa. Em 10 de maio de 1291, dia em que a Santa Casa desapareceu de Nazaré, pessoas do vilarejo de Tirsat, na Croácia, testemunharam o súbito aparecimento de uma nova casa no vilarejo. Nenhum dos moradores dali sabiam como ela havia aparecido. Curiosamente, os habitantes do lugar observaram que as 4 paredes da casa repousavam sobre o solo. A casa não tinha alicerce. Depois de permanecer na Croácia por 3 anos, a casa tornou a desaparecer milagrosamente em 10 de dezembro de 1294. Ninguém no vilarejo viu a casa partir. A única coisa que ficou no local em que a casa ficara foi o contorno da casa no chão de terra. Até hoje, um monumento marca o ponto exato em que a Santa Casa esteve por 3 anos em Tirsat, na Croácia. Para onde a casa foi depois da Croácia? Os anjos levaram-na para além do mar Adriático, para a cidadezinha de Piceno, na Itália. Por incrível que pareça, a mesma coisa aconteceu na cidade de Piceno. Ninguém testemunhou a chegada da casa, e ninguém sabia de onde ela viera. A casa permaneceu em Piceno por apenas 8 meses, porque salteadores começaram a assaltar os peregrinos, muitos deles da Croácia, que vinham visitar a Santa Casa. Em agosto de 1295, veja aí, a casa desapareceu mais uma vez e reapareceu sobre uma colina não muito distante da cidadezinha de Piceno. No entanto, a colina em que a casa foi colocada pertencia a 2 irmãos, que começaram a brigar pela propriedade da casa. Sem conseguir resolver sua disputa, os irmãos começaram a explorar os peregrinos para obter ganhos financeiros. A Santa Casa permaneceu em sua propriedade por apenas alguns meses, antes de desaparecer prodigiosamente outra vez. Não é de hoje que muitas pessoas usam da fé para explorar os outros, né? Que são detalhes. E nessa exploração da fé, acabam perdendo a graça de Deus que poderia atuar em suas vidas e transformá-los. Quase no final de dezembro de 1295, a Santa Casa foi levada pelos anjos para um lugar próximo de sua localização anterior, longe o bastante para que não ficasse dentro da propriedade dos 2 irmãos. Este lugar é conhecido como Loreto, a cidadezinha em que a casa se encontra hoje. O milagre de a Santa Casa ter sido transportada 4 vezes pelos anjos levou a Igreja Católica a declarar Nossa Senhora de Loreto a padroeira da aviação. Aviadores, vocês têm uma padroeira, vocês têm uma patrona. Se você faz viagem aéreas constante, peça a intercessão da Santa Virgem de Loreto. Não esqueça disso. Ela é a nossa padroeira no momento de viagens aéreas. E como podemos saber que tudo isso é verdade? Bem, em 1296, vamos para dados históricos, tá? Científicos, comprovados. Você vai ver que a gente não se alude simplesmente em dados de fé, coisa que alguém fala. Mas a igreja ela é estudiosa, ela busca a perícia para comprovar os fatos. Como podemos saber que tudo isso é verdade? Bem, em 1296, um ano após a chegada da Santa Casa Loreto, a Igreja Católica designou 16 emissários para investigar tudo. Os emissários visitaram Loreto e a cidadezinha na Croácia e Nazaré, e realizaram estudos exaustivos para verificar os acontecimentos. Eles foram primeiro para Loreto. No local em Loreto, eles tiraram medidas precisas da casa, tomando notas detalhadas delas. Em seguida, os emissários viajaram para Tirsat, na Croácia,
para o lugar em que a casa estivera, e mediram as marcas deixadas por ela no solo. Então viajaram para Nazaré, a fim de comparar as medidas de Loreto e Tirsate com o alicerce original. Inacreditavelmente, nas 3 localidades, Loreto, Croácia e Nazaré, as medidas eram exatamente as mesmas. Não havia nenhuma discrepância. Tudo correspondia perfeitamente. Depois de séculos, cientistas fizeram uma análise química das pedras das paredes da Santa Casa de Loreto. Realizaram-se também estudos químicos da madeira usada para o teto da Santa Casa. E adivinhe o que descobriram? As paredes da Santa Casa são feitas de pedras encontradas apenas na região de Nazaré. E a madeira do teto da casa vem exatamente da área de Nazaré. Constatou-se que até mesmo a argamassa utilizada na casa é constituída de materiais oriundos da Terra Santa. Graças a tais estudos, uma igreja maior começou a ser construída em torno da casa para acomodar os muitos peregrinos que chegavam a Loreto, atestando ainda mais a veracidade desses acontecimentos milagrosos. Peregrinos de Tirsate, na Croácia, viajam anualmente para Loreto, pedindo aos céus que a levassem à Santa Casa de volta à Croácia. Após a chegada da Santa Casa a Loreto, na Itália, em 1295, quase 50 papas já afirmaram sua prodigiosa transposição pela ação de anjos, referindo-se às vezes à transposição como a trasladação da Santa Casa. No século XVI, concluiu-se uma basílica fortificada em redor da Santa Casa, a fim de protegê-la de ataques muçulmanos. Mais tarde, para fortificar ainda mais a estrutura, a Santa Casa foi revestida de mármore de Carrara. E olha o que Santo Afonso Maria de Ligório nos diz. Quase todos os papas, depois de Pio II, um dos papas do século XIII, que foi curado milagrosamente, falaram de sua milagrosa trasladação. Porque Deus e a igreja fizeram tudo isso para preservar a casa? Porque ela é o lugar da encarnação. A tradição sustenta que Maria nasceu e cresceu na Santa Casa, e que foi nela que o arcanjo Gabriel apareceu à Virgem, e o Verbo se fez carne. É uma casa de prodígios sobrenaturais. Eu ainda não fui, tenho muita vontade de ir. Quem sabe um dia eu estarei lá. Vamos ver o que diz São Jerônimo. Afirma-se que ela, Maria, nasceu na própria cidade de Nazaré, e de fato no mesmo cômodo em que, coberta pela sombra do Espírito Santo, concebeu mais tarde, por ocasião da saudação do anjo. E aqui nós temos ainda uma mensagem do Beato Papa Pio IX. Vamos ver o que Pio IX nos diz. É na verdade a casa de Nazaré que se venera em Loreto, aquela casa amada de Deus por tantos motivos, construída originalmente na Galiléia, separada de seu alicerce e transportada pelo poder divino, primeiro por sobre mares para a Dalmácia e daí para a Itália. A bendita casa na qual a Santíssima Virgem, predestinada desde toda a eternidade, absolutamente isenta do pecado original, foi concebida, nasceu, foi criada, na qual o mensageiro celeste a saudou como a cheia de graça, na qual ela se tornou a mãe do Filho único de Deus. Beata Papa Pio IX. A Santa Casa também é um lugar onde a Sagrada Família vivia em Nazaré. Ela costuma ser chamada a Santa Casa de Maria, mas também merece ser chamada a Santa Casa de José. Quando e como São José passou a ter posse da casa, não se sabe, mas é provável que isso tenha ocorrido em virtude de seu casamento com Maria. De fato, escavações recentes perto da Basílica da Anunciação dão pistas de como a casa da infância de Maria se tornou a casa da Sagrada Família. Quando viajam para a Santa Casa, os peregrinos geralmente vão a Nazaré para visitar a Basílica da Anunciação, lugar em que a Santa Casa ficava e onde permanece ainda o alicerce do cômodo da encarnação. O que muitos peregrinos não sabem
é que bem perto da Basílica fica a carpintaria de São José. A tradição afirma que quando José e Maria já estavam casados, mas ainda não viviam juntos, José morava e trabalhava em sua própria casa ali perto. Quando começaram a coabitar, decidiram viver na casa da infância de Maria. E José usava outra casa como carpintaria. Isso nos ajuda a compreender por que São José não estava presente quando o anjo visitou Maria na Anunciação. Ele ainda não morava com ela na ocasião. A Santa Casa é uma relíquia única que centenas, se não milhares de santos já visitaram. Antes de ser transportada para Loreto, São Francisco de Assis e Santa Helena visitaram-na em Nazaré. Desde sua transposição mística para Loreto, inúmeros santos já peregrinaram para Loreto a fim de vê-la, né? E dentre eles nós temos aqui uma lista imensa de santos. Eu vou narrar para você para que você possa se aperceber de tantos santos que já foram visitar. Olha, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, que fez uma peregrinação para Loreto antes de partir em sua viagem missionária para a Índia, São Francisco de Borja, São Carlos Borromeu, São Pedro Canísio, que ele defendeu a veracidade da Santa Casa contra os protestantes que diziam tratar-se de uma lenda, São Luís Gonzaga, São Tiago de Marca, São Stanislau Kostka, São Francisco de Sales, São Luís Banella, São Lourenço de Brindisi, São Benedito José Labre, ele é chamado Santo de Loreto, pois visitava a casa com muita frequência. São Francisco Caracciolo, Santo Beato Antônio Grassi, ele cresceu perto da Santa Casa. Em dada ocasião, enquanto estava ajoelhado em oração na casa, foi atingido por um raio, que o curou milagrosamente da dor aguda que sempre tivera, por má digestão. Em consequência da cura, ele jurou visitar a Santa Casa uma vez ao ano, em peregrinação. Santo Afonso Maria de Ligório, certa vez ele declarou que deixou seu coração em Loreto. São Maximiliano Kolbe, São José Maria Escrivá, ele visitou a Santa Casa 7 vezes e consagrou o Opus Dei a Maria, em Loreto. O Papa São João XXIII e São João Paulo II. Santa Teresinha de Lisieux visitou a Santa Casa em 1887, na viagem que fez a Roma com o pai. Em sua autobiografia, ela escreveu o seguinte a respeito da visita. Eu me sentia realmente feliz no caminho para Loreto. Nossa Senhora escolhera o lugar ideal para colocar sua Santa Casa. Tudo é pobre, simples e primitivo. As mulheres ainda usam os graciosos vestidos do campo e não adotaram, como nas grandes cidades, as modas modernas de Paris. Achei Loreto encantadora. Que direi da Santa Casa? Fui tomada pela emoção quando percebi que estava debaixo do teto que abrigara a Sagrada Família. Contemplei as mesmas paredes para as quais Nosso Senhor havia olhado. Pisei o chão, que no passado ficara úmido com o suor da labuta de São José, e vi o pequeno aposento da Anunciação. Cheguei mesmo a colocar meu rosário na tigelinha usada pelo Divino Menino. Que doce recordações. Santa Teresinha do Menino Jesus. A Santa Casa é uma poderosa relíquia. Jesus, Maria e José viveram, dormiram, comeram e rezaram ali. É tão poderoso que o diabo quer distância dela. O Beato Batista Mantuano, que é do século XV e do século XVI, né? De 1447 a 1516, prior geral da Ordem Carmelita, de 1513 a 1516, e padre muito devoto da Santa Casa, deixou o seguinte testemunho ocular de um exorcismo realizado em uma mulher dentro da Santa Casa de Loreto em 16 de julho de 1489. Olha o que escreveu Beato Batista Mantuano. Não deixarei passar algo que vi com meus próprios olhos e ouvi com meus próprios ouvidos. Aconteceu que uma senhora francesa, de posses e berço, de nome Antônia, que havia muito era possuída por espíritos malignos, foi levada para dentro do espaço santo pelo marido, para que fosse libertada. Enquanto o padre, chamado Estevão, homem exemplar, lia sobre ela os exorcismos de praxe,
um dos demônios que se gabava de haver instigado o massacre de todos os inocentes, sendo indagado para sua confusão se aquele fora o aposento da Imaculada Virgem, respondeu que o fora de fato, mas que o admitia, confessou no caso, contra sua vontade, obrigado por Maria a confessar a verdade. Além disso, ele indicou na Santa Casa o lugar em que estivera Gabriel e Maria igualmente. Isso aqui são palavras do Beato Batista Mantuano. Está nos acervos da congregação carmelita lá, o que ele atesta e o que ele viu acontecer dentro da Santa Casa de Loreto. A Santa Casa tem até mesmo sua própria festa litúrgica. Em 12 de abril de 1916, o Papa Bento XV publicou um decreto que estabelecia o dia 10 de dezembro como a festa litúrgica anual da trasladação da Santa Casa. Até hoje, a festa da trasladação da Santa Casa é celebrada com grande alegria em Loreto, todo dia 10 de dezembro. Olha o que escreveu o Papa Leão XIII. Naquela Santíssima Casa se deu o início da salvação do homem, pelo grandioso e admirável mistério de Deus feito homem. Em meio à pobreza dessa habitação isolada, viveram aqueles modelos de vida e harmonia doméstica. E o que escreveu o Beata Papa Pio IX? Não é por um milagre sem precedentes que essa Santa Casa foi transportada por sobre a terra e mar para a Itália? Por um supremo ato de benevolência da parte de Deus misericordiosíssimo, ela foi colocada em nosso território pontifício, onde ao longo de tantos séculos tornou-se objeto de veneração de todas as nações do mundo e resplandecente com contínuos milagres. Vamos ver o que diz o Papa Bento XVI. A Santa Casa de Loreto é a habitação em que o Verbo Divino assumiu a carne humana e que foi transladada pelo mistério dos anjos. Sua autenticidade é provada por antigos monumentos e por uma tradição ininterrupta, bem como pelo testemunho de sumos pontífices, pelo consenso da fé e pelos contínuos milagres que lá se operam até os dias de hoje. Papa Bento XIV. Nós encerramos por aqui a nossa meditação de hoje, não é? Com esses relatos belíssimos dos milagres sobre a Santa Casa de Loreto. Nós precisamos conhecer a história sagrada. Sabe por quê? Para que nós possamos defender a nossa fé, defender a igreja e para que também saibamos atuar no tempo de hoje para favorecer que o reino de Deus continue a se espalhar e para que possamos frear, sabe o quê? O secularismo e essa devastação tão grande que nós temos nos tempos de hoje. Por isso não desistamos. Nós vamos ter como atividade para depois dessa reflexão, rezarmos a ladainha de São José. Na descrição do vídeo tem um link para você rezar a ladainha, tá bom? Então reze conosco a ladainha de São José. Não se esqueça. E se você não curtiu o vídeo, curte o vídeo, compartilha, tá bom? Comenta, deixa os seus pedidos de oração. E se não se inscreveu no canal, se inscreve e aperta o sininho. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. Nós estivemos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Viva São José!